Olá, que a paz de Cristo esteja sobre você. Hoje vamos tratar de exemplo. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, 4:12, parte B. Paulo diz para Timóteo assim, olha, seja o exemplo dos fiéis. Então, 1 Timóteo 4:12, seja parte B, tá, gente? Seja o exemplo dos fiéis. Então vamos tratar disso hoje. Exemplo, algo de fundamental importância. Deixa eu já pedir aí o seu like. Você faça a sua inscrição aqui no canal. É muito importante para que essa mensagem se multiplique. Vamos estudar então esse tema. Estamos falando aqui do seu crescimento espiritual. Se você chegou até esse vídeo e você está estudando conosco, está refletindo conosco dentro da palavra de Deus sobre outros assuntos, você está observando que nós estamos tratando o cristão, corpo, alma e espírito. O exemplo, ele está ligado ao eu, ao seu intelecto, ele está ligado à sua alma. Então, quando você se forma como um exemplo para alguém, a gente está falando da sua alma. Tá? Você percebeu também que o objetivo de sermos exemplo, o objetivo de melhorarmos o nosso corpo, nossa autoestima, nos profissionalizarmos, enfim, crescermos o corpo, crescermos materialmente, crescermos como seres humanos, vai nos ajudar a nutrir a nossa alma e principalmente alcançar um estado de espírito, que é o que a palavra de Deus quer de nós. E quando esses três estão vinculados, corpo, alma e espírito, a gente chega na posição que Deus quer e aí conseguimos ser relevantes sobre a face da terra. E o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma sociedade decadente, nós temos crise até mesmo dentro do seio familiar e da igreja e das denominações. Eu não estou falando aqui da igreja A, da igreja B, da igreja C. A crise é no movimento cristão brasileiro de uma maneira geral. Por quê? Entre várias questões, faltam-nos bons exemplos. Em Hebreus está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, uma má influência, alguém que está sentado na roda dos escarnecedores, como o salmista nos ensina, ele vai absorver só coisas ruins. Ele não tem nada de bom para receber. Então, repetindo aqui, se a gente quer mudar o mundo, primeiro mudamos nós mesmos. Então, o exemplo, Paulo está dizendo para Timóteo, antes de você requerer que outros sejam exemplo, que a sua igreja seja exemplo, que A, B, C seja exemplo, seja você o exemplo. Então, começamos a mudar internamente, começamos a mudar o nosso exterior e essa mudança interior tem que refletir no nosso exterior. Então não adianta eu propagar um evangelho se as minhas atitudes não são exemplos. Segundo ponto que Paulo está falando aqui para Timóteo, e o que eu acho interessante, é que ele diz, seja exemplo dos fiéis. E por que isso é importante? Muitas das vezes, a gente quer ser exemplo de todo mundo, mas você só vai conseguir ser exemplo daquelas pessoas que aceitam você como exemplo. Então Timóteo era um servo fiel, liderava uma igreja, mas essa igreja estava inserida numa sociedade que era pecaminosa. Então Paulo não está dizendo para Timóteo ser exemplo daqueles que estão lá fora. Paulo está dizendo para Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Então não perca tempo tentando mudar quem não quer ser mudado. Às vezes a gente gasta muita energia, a gente gasta o nosso equilíbrio emocional, nos desgastamos emocionalmente tentando consertar alguém que não quer. Veja, Cristo destinou toda a humanidade, isso está na palavra. Deus quer que todos sejam salvos. Mas todos serão salvos? Não, por quê? Porque cabe a cada um escolher o seu caminho, dentro de um propósito de Deus. Então, o Senhor respeita aqueles que, se você estiver na sua casa aí e você quiser até maldizer o nome do Senhor, você tem essa liberdade.
Claro que você vai arcar com as responsabilidades, mas essa liberdade você tem. Então, nós temos responsabilidade por conta de nossas ações, porém, o Senhor não nos impede de cometê-las, de tomarmos uma atitude. Então, fique bem atento a isso. Não gaste o seu tempo com quem não quer ouvir o seu conselho. Paulo continua aqui, 1 Timóteo, estou no capítulo 4, tá, gente? 1 Timóteo 4, versículo 12. Paulo diz, aonde que você deve ser o exemplo? Aí ele diz, olha, na palavra, então palavra que é na sua palavra, sim, sim, não, não, seja uma pessoa digna, uma pessoa de confiança, uma pessoa que honre o trato. E também a gente aplica, principalmente nesse contexto, na palavra de Deus. Alguém que é obediente aos mandamentos. Nunca pode acontecer dentro da vida de alguém que está desejando ser igual a Cristo, aquela frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, ele manda você fazer, mas ele mesmo não faz. Ao contrário, quem é exemplo, ele está na frente da batalha. Quem é exemplo, ele não está só mandando, ele está mostrando. Tem uma frase no exército que é muito interessante, que diz assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, o poder do exemplo, por isso que quando você orar, ore pelos meios de comunicação. A depravação, a queda da sociedade, ela também tem muito sentido com a falta de exemplos, por exemplo, nos filmes. Os filmes, se você pegar a última década ou as últimas décadas, você vê que os exemplos dos filmes mudaram. Você vê não só a televisão, a internet, a literatura, as igrejas, a família. Era muito comum, coisa de 30, 40, 50 anos atrás, você ter o herói, o herói, a heroína, pessoas que estavam além, estavam acima daquela atitude humana comum, pessoas altruístas, pessoas que davam a sua vida por um propósito, e isso fazia com que a sociedade mirasse num exemplo. Olha, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ser igual àquele herói do filme, aquele herói dos quadrinhos. Mesmo que eu não conseguisse ser igual a ele, só em buscar modelar aquela atitude, buscar copiar aquela boa atitude, eu já me tornava uma pessoa melhor. Então, a supressão de exemplos, a retirada de exemplos dentro da sociedade, em todos os meios de comunicação, foi fazendo com que faltasse bons exemplos. E com isso, há uma queda também. Você vê que no livro de Hebreus, existe um capítulo que nós chamamos de heróis da fé. Por quê? São homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias dentro da palavra de Deus e são citados como exemplo. Então a questão do herói, o nosso maior herói é Cristo. Ele é o nosso exemplo. E olha que interessante, nós estamos querendo sempre buscar ser igual a Cristo. Paulo, falando sobre a questão do exemplo, mais uma vez eu cito o apóstolo dos gentios quando ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo tinha muito conhecimento da importância do exemplo. Ele estava dizendo, olha, vocês podem me imitar, porque eu sou exemplo para vocês. Porque eu copio, eu imito, eu busco ser igual a Jesus Cristo. Claro que não vamos chegar nunca na perfeição do nosso mestre, mas ainda que a gente tenha consciência de que nunca seremos totalmente iguais a Cristo, só em buscarmos a cada dia parecermos com Ele, sermos iguais a Ele, já nos tornamos pessoas muito, infinitamente melhores. Então o exemplo ele tem essa força. Paulo está dizendo, na palavra, então no conhecimento bíblico, procurando obedecer os mandamentos e que a sua palavra seja uma só. O apóstolo continua dizendo, no trato, então trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, né?
na oração modelo de Jesus Cristo, quando fala sobre a oração do Pai Nosso, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, Deus, faça conosco da mesma forma que nós fazemos com aquelas pessoas. Nos trate de maneira igual. Então, o trato é muito importante para alguém que é exemplo. Continua dizendo aqui, no amor, no espírito. Então eu preciso ser uma pessoa espiritual, preciso cultivar a minha espiritualidade a cada dia. Eu preciso ser um exemplo. Quem olhar para mim precisa ter um exemplo de piedade, de amor, de temperança. Na pureza, e quando falamos de pureza, Paulo está dizendo aqui, né, seja um exemplo na pureza. Muita gente confunde, acha que pureza é ser bobo, né, é ser inocente. Não. O puro, ele é diferente do impuro. Por quê? Porque o puro, ele pratica a piedade e não a impiedade. O que seria isso? As suas atitudes. Falamos aqui no início do vídeo. Ser puro não é ser bobo, não é ser trouxa, não é ser alguém sem consciência nenhuma, ser um alienado, nada disso. Ser puro é, eu conheço o mal, eu sei o que é ruim e eu sei o que é bom. E eu opto, eu escolho em ter boas atitudes. Então, é totalmente diferente aqui, tá? Porque se você não tem consciência do que é bom e do que é mal, então você não tem escolha. Compreende isso? Aquela pessoa que toma atitudes corretas como um animal irracional, no seu sentido normal, porque ele só aprendeu aquilo, ele não é padrão de exemplo. Ele não nos serve como medida. Por quê? Porque ele está fazendo algo bom sem consciência. É igual a pessoa que não bate ninguém porque é mais fraco do que todo mundo. Por isso que o cristão tem que ser forte. Eu não estou falando aqui forte de violência, tá, gente? Eu estou falando de forte. Você só vai conhecer um verdadeiro cristão quando ele pode fazer o mal. Por exemplo, eu não posso dizer que você é humilde se você não tem condição de humilhar alguém. Trazendo exemplos práticos aqui. Agora, no momento que eu fui exaltado financeiramente, intelectualmente, enfim, alcancei o sucesso, e eu opto em não humilhar ninguém, em não passar por cima de ninguém, em não atacar ninguém, em não deixar a vaidade tomar a minha vida, aí sim, a partir desse momento, alguém pode dizer que eu sou humilde. Então, se eu sou o mais fraco ali da roda e não bato em ninguém, isso não quer dizer nada. Agora, se eu sou o mais forte daquele círculo e não violento ninguém, não ataco ninguém, ao contrário, defendo, então eu posso ser considerado uma pessoa corajosa e não covarde, porque eu tinha condições de realizar covardias, ataques, mas não fiz. Então a pureza é nesse sentido. Sei o que é bom, sei o que é mal. Tenho condições de fazer os dois, mas escolho fazer o bem. Então ser puro, um exemplo de pureza é essa, e não aquela caricatura, né, que colocam no cristão, que o cristão é trouxa, nada disso. Continuando, versículo 13, Paulo diz a Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar. Aqui está o modelo para você alcançar esse crescimento, para você ser um exemplo. É o estudo, a dedicação ao conhecimento. Eu não posso acordar hoje querendo conhecer e amanhã não. Conhecimento é uma trajetória, é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Então eu tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar da minha alma, tenho que cuidar do meu espírito. O conhecimento é que vai mostrar como cuidar do corpo, como cuidar da alma, como cuidar do espírito. É o conhecimento que gera isso em nossa vida. E aqui ele diz, exortar. Então, exortar é motivar. Tem pessoas que confundem
Dizem assim, olha, exortar é machucar as pessoas, humilhar, ser arrogante, ser estúpido. Nada disso. Exortação significa motivação. Motivação não está ligado a coaching, tá, gente? Não está ligado a aquele emocionalismo barato. Que olha, eu tenho aqui um grande tesouro, descobrir aqui a roda. Nada disso. Tudo que você deve fazer já está escrito. Tá? Se você quer melhorar o seu corpo, você tem treinamentos, dieta. Se você quer melhorar a sua alma, você tem o conhecimento filosófico, o conhecimento intelectual. Se você quer melhorar o seu espírito, você tem a palavra de Deus. Então, cuidado com essas questões. Mas a exortação é uma motivação. Então, a gente precisa estar sempre motivando. Um dos motivos pelo qual estamos com esse canal é levar você, é motivar você todo dia, mostrar um pouquinho do caminho para que você se motive, para que você se sinta desafiado, para que você se sinta motivado, para que você tenha uma outra visão. O objetivo do canal aqui não é só trazer uma pregação. Pregação você tem na sua igreja, todo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas é um estudo aprofundado, principalmente te colocando no patamar que Deus quer de você. Ser uma pessoa relevante como um cristão. E dentro disso é uma caminhada que leva muito tempo. Não é algo que você vai aprender em um dia, em uma semana, em um mês. É contínuo. Mas o nosso objetivo aqui, você vê que nós falamos de uma matéria, de outra, de um assunto, de outro, sempre com o objetivo de motivar, incentivar você. A palavra exortação, no sentido de motivação, está ligado a incentivo, a acender uma chama em você para que você busque esse conhecimento, para que você saia desse patamar que você se encontra. E por último, ensinar. Quem é exemplo transforma outras pessoas. Eu não posso guardar aquilo que o Senhor fez por mim apenas para mim. Não, eu não posso guardar isso numa caixinha. Você tem que transbordar, você tem que compartilhar. Então, compartilhe o que você aprendeu, tá? Compartilhe esse vídeo, compartilhe, crie um canal, fale das coisas de Deus, coloque na internet, na sua vizinhança, no seu trabalho, tá bom? E nós estamos aqui abertos. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Quanto mais a gente compartilha ideias, compartilha conhecimento, você cresce e eu cresço. E crescendo, nós vamos avançando e o reino de Deus é estabelecido sobre a terra. Então, exemplo. Você pode citar um exemplo bom nesses dias? Quem é um grande exemplo para a gente aqui no Brasil? Ou seja, eu estou falando só de exemplo religioso, não. Quem é um grande homem? Quem é uma grande mulher? E no mundo, existem bons exemplos? Pessoas da mídia, da cultura, do cinema, da arte, do esporte, da igreja, da política, da ciência, do meio empresarial, meios econômicos. Quem é exemplo? Quem é um grande cientista, uma grande cientista? Quem é um grande médico, uma mulher que transformou alguma coisa? Quem são os grandes exemplos que nós temos? Então coloca aqui no comentário e a gente vai fazer um bom debate sobre isso, tá bom? Que Deus, não esqueça, que Deus te abençoe sempre.